Vamos falar agora do comunicado oficial da Embaixada Americana sobre a questão que foi anunciada mais cedo hoje pelo Marco Rubio, né? A gente fez um vídeo mais cedo falando que o Marco Rubio comentou lá no Twitter que vai haver sanção contra autoridades que façam censura contra os Estados Unidos. Então, isso é uma coisa bastante séria, coisa e tal. A gente já sabe que tá escrito ali Alexandre de Moraes ali, embora não esteja escrito o nome dele, mas agora saiu o comunicado oficial. E, cara, é pior do que isso, bicho. É muito claro que isso vai visar o Alexandre de Moraes. Mas não vai ser só ele. Eles vão botar um pacotão, vão botar gente da Venezuela, vão botar gente da Nicarágua, vão botar um monte de gente. Não saiu a lista ainda dos nomes, mas o desespero da esquerda tá muito engraçado, cara. Vale a pena a gente ver isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Jeep Carro de Esquerdista, Peter Coach de Pote de Merda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, esse daqui é o comunicado oficial da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil. Então, já fazendo o comunicado oficial aqui, a declaração à imprensa, Marco Rubio, secretário de Estado, 28 de maio de 2025. Ele anunciou no Twitter e logo depois já estava disponível na página do consulado, né? Lembrando que imagina-se que eles vão listar uma lista de nomes, mas isso não é necessariamente verdade, tá? Porque a verdade é que quando você vai pegar um visto para viajar para os Estados Unidos, ou até quando você vai entrar nos Estados Unidos, né? Lembra que você ter o visto não é garantia que você vai entrar. Você chega lá na porta, você tem que ter a validação do seu passaporte. Essas restrições que eles colocam aqui, ó, isso daqui já é uma restrição efetiva, ou seja, isso aqui já está valendo neste momento. Qualquer pessoa aqui no Brasil, sei lá, delegado de polícia, filho do Alexandre de Moraes, sogra do Fábio Shor, qualquer pessoa no Brasil que esteja envolvido com esse tipo de atividade de censura já pode ter o visto negado, tá? Pelo que está escrito aqui. Então, vamos ler o comunicado aqui que está aqui, ó. A liberdade de expressão está entre os direitos mais valorizados que desfrutamos como americanos. Esse direito, legalmente consagrado em nossa Constituição, nos tornou um farol da liberdade para o mundo. Muito bacana isso, concordo plenamente. Mesmo enquanto agimos para rejeitar a censura em nosso país, observamos casos preocupantes de governos e autoridades estrangeiras assumindo esta prática. Em alguns casos, autoridades estrangeiras tomaram medidas flagrantes de censura contra empresas de tecnologia e cidadãos e residentes nos Estados Unidos quando não tinham autoridade para fazer. Cara, aqui está escrito Alexandre de Moraes. Por quê? Porque é o que eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes não tem nenhuma lei brasileira que exija que uma empresa tenha escritório no Brasil. Não tem nenhuma lei brasileira que exige que a empresa tenha representante no Brasil, advogado no Brasil, nada. Não tem essa... E, no entanto, ele censurou o X aqui no Brasil, atrapalhando a vida de um monte de brasileiros, censurando a empresa de tecnologia. Repara que eles colocam aqui várias coisas. E todas essas coisas foram feitas pelo Alexandre de Moraes. Empresas de tecnologia foram censuradas quando não tinham autoridade para fazê-lo. Não, o Alexandre de Moraes não tinha autoridade para fazer porque não tinha lei para ele se embasar a decisão dele para proibir o X aqui no Brasil, né? A Rede Globo pode repetir quantas vezes quiser que, porque a lei brasileira exige... Não tem, me mostra que porcaria de lei é essa, não tem nenhuma lei que exija isso. Mas o Marco Civil da Internet fala que o governo brasileiro pode citar a empresa caso precise derrubar uma postagem. Fala, existe um negócio chamado carta rogatória. Você manda a carta rogatória para a Justiça Americana e cita uma empresa lá na Justiça Americana. Não tem nada que diga nessa lei que a empresa tem que ter escritório no Brasil, né? Pois bem, aqui ó, empresas de tecnologia, cidadãos e residentes dos Estados Unidos. Lembrando que o Moraes também deu ordem contra pessoas residentes nos Estados Unidos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, e também tem aquela moça que eu esqueci o nome dela, mas que também foi censurada, que ela é cidadã americana, é brasileira, mas tem cidadania americana, e que foi também censurada pelo Alexandre de Moraes quando não tinha autoridade para fazê-lo. Então, para mim, está escrito aqui Alexandre de Moraes, o nome é esse, né? Hoje estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a cidadãos estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. Então, eu ressalto para você, imagina-se que eles vão botar uma lista de pessoas que vai estar abrangendo isso daqui. Espera-se que o Alexandre de Moraes esteja nessa lista. Mas, de novo, isso não quer dizer nada. Quem já tirou visto aqui no Brasil sabe como é que é. Você pega, faz um monte de documento, passa um monte de documento, vai lá na embaixada, aí tem uma entrevista que você faz lá na embaixada. Nessa entrevista,
Se você não sabe o que o cara faz lá dentro. Lá dentro ele pesquisa um monte de coisa sobre o seu nome, ele faz umas perguntas para você, pesquisa um monte de coisa sobre o seu nome. Eu ouvi dizer que eles veem em rede social, que vem um monte de coisa, mas eu realmente não sei como é que é o processo. E aí eles podem aprovar o seu visto ou podem negar o seu visto. Se eles negarem o seu visto, eles citam essas seções 212A, 3C, sei lá o que, citam a regulamentação que fez eles recusarem o seu visto, né? E tem um monte dessas regulamentações que pode recusar o seu visto. E se você trabalha na Polícia Federal e quer ver o Mickey, tome cuidado, porque você já pode ter esse problema de qualquer jeito. Já é mais um critério que a pessoa lá do consulado americano vai usar para te fornecer ou não o visto, independente da lista de nomes que vai ter aqui, né? É inaceitável que autoridades estrangeiras emitam ou ameacem ou emitam mandado de prisão contra cidadãos ou residentes nos Estados Unidos por postagens em redes sociais feitas em plataformas americanas quando estão fisicamente presentes em solo americano. Tá falando Alan dos Santos aqui. Eu tô lendo Alan dos Santos aqui. Da mesma forma, é inaceitável que autoridades estrangeiras exijam que plataformas de tecnologia dos Estados Unidos adotem políticas globais de moderação de conteúdo ou se envolvam em ações de censura que vão além da sua autoridade e alcancem os Estados Unidos. O Alexandre de Moraes fez várias vezes isso. A justiça brasileira exigiu bloqueio em todo mundo de perfis. Ué, mas que negócio é esse? Desde quando o Brasil tem jurisdição sobre a internet no mundo inteiro, né? Não toleraremos violações da soberania americana, especialmente quando essas violações comprometem o exercício do direito fundamental à liberdade de expressão. Essa política de restrição de visto está prevista na seção 212A, 3C, não sei que lá da Lei de Imigração, que autoriza o secretário de Estado a declarar inadmissível qualquer estrangeiro cuja entrada nos Estados Unidos possa ter consequências potencialmente graves para a política externa dos Estados Unidos. Ou seja, isso daqui já faz parte da política de emissão de vistos a partir daqui. Daqui para frente, quem estiver envolvido nisso aí, Polícia Federal, STF, governo Lula, deputados e senadores da esquerda e coisa e tal, quem estiver envolvido com isso já pode ser negado com isso. Vai ser negado? Eu não sei. Pode ser negado? Pode ser negado, né? Aqui, ó. Certos membros da família também poderão ser abrangidos por essas restrições. Ih, rapaz, isso daqui que pegou pra caramba aqui, ó. O que mais incomodou os ministros da STF sobre as sanções amorais, diz aqui o Paulo Capelli. Enfim, a lista, portanto, não saiu ainda, tá? Mas o pessoal doeu foi isso daqui, ó. O que mais incomodou aqui, ó? Um ponto específico, contudo, gerou especial incômodo na corte. A possibilidade de esposas de magistrados com escritório de advocacia também sofrerem sanções. Por dois motivos, né? Primeiro motivo, porque a gente sabe que o dinheiro do pessoal do STF, né? O STF tem bons salários, né? 40, 50 mil, com os penduricários chega ali a 80 mil, 100 mil, não sei o que lá por mês, eles ganham bem pra caramba. Mas não tem ilusão não, para ter fortuna como o Gilmar Mendes tem, de ter universidade, prédios em Lisboa e não sei o que lá, para ter essa fortuna toda, não foi com salário de 80 mil. Salário de 80 mil é um salário muito bom, mas não compra essas coisas todas não. O dinheiro, o grosso do dinheiro deste pessoal está nos escritórios de advocacia das esposas. É isso que o pessoal está com medo. É lógico que eles estão com medo. Eles sabem que é isso que vai pegar para eles, né? Aqui, ó. Em tudo também se nota uma motivação retaliatória. Ué, mas é isso que é justiça. A justiça é exatamente uma coisa desse tipo. É retaliação. Você cometeu um crime, está sendo punido por esse crime. Que se acena como advertência para autoridades da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal, de que não são elas próprias, mas também familiares sob ameaça. É isso daí. Mesmo que seja num primeiro momento só a restrição de visto, já está valendo para todo mundo, já vai pegar um monte de gente. O Planalto não está falando nada para evitar vestir a carapuça. Esse pessoal não percebe que no momento que ele fala, ó, não vou falar nada não para não vestir a carapuça. Pô, você já tá vestindo a carapuça, bicho. Tu já disse que a carapuça é para você, porra. Você sabe essa expressão, vestir a carapuça, é quando alguém critica alguma coisa assim, tipo assim, olha só, todo torcedor do Flamengo é viado. Aí o cara fala, não, eu não torço pro Flamengo, não. Ah, não, porra. Não estava falando de você, mas já que vestiu a carapuça, né, já que serviu, né? Então, ou seja, o pessoal aqui do Brasil fala, nós não vamos vestir a carapuça, não. Vocês já estão vestindo a carapuça, porra. No momento que declara esse troço aqui, ó, o Vieira tá falando, jamais houve iniciativa para cercear a liberdade de expressão dos Estados Unidos. O Vieira vestindo a carapuça aqui. Não, ninguém está falando com você não, Vieira. Né? São pessoas genéricas que por um acaso estão vestindo, né, que estão censurando cidadãos americanos. Porra, todo mundo viu o que aconteceu, todo mundo viu
o Alexandre de Moraes comemorando a vitória dele sobre o Elon Musk, a esquerdaiada toda no Brasil comemorando a vitória sobre... Ai, que o Xandão bateu no Elon Musk. Bom, olha só, a gente não tem a lista ainda, tá? A lista não saiu ainda, mas o Paulo Figueiredo adiantou a lista de documentos que ele enviou para o governo americano, né? E, de novo, a gente não sabe se vai ter essa lista aqui, se vai sair hoje, se vai sair em algum dia. O Marco Rubio falou que hoje está assinando o documento. O documento é esse daqui, já tá publicado aqui. Mas não tem a lista das pessoas que se aplica isso daqui. Pode ser que nem tenha lista, tá? Pode ser que a coisa seja assim, ó, testa aí, vai lá, aparece lá nos Estados Unidos. Vamos ver quantas pessoas da Polícia Federal e do STF, marido, mulher de ministro, vai ter coragem de ver o Disney agora, porque, né, aparece lá, chega lá, testa a sorte. Pode ser que seja nisso, tá? A gente não sabe como é que vai ser, se vai ter a lista, se não vai ter lista, a gente não sabe, né? Agora, o Paulo Figueiredo colocou a lista das documentações que foram enviadas para o Departamento de Estado americano. E ele colocou, lógico, o primeiro nome da lista, o Moraes, o Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Paulo Gonet, Andrei Rodrigues, que é o diretor da PF, Fábio Schor, que é o capanga lá do Alexandre de Moraes, lá o jagunço do Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Rodrigo Pacheco, e aqui, ó, ou seja, botou a lista aqui. Vai ser essa lista? Vai ser outra lista? Vai ter mais gente? Vai ter menos gente? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui, né? Pela nova diretriz do governo americano, esses indivíduos e seus familiares diretos perdem o privilégio de entrada nos Estados Unidos da América. Estamos trabalhando para submeter uma lista mais ampla, que incluirá outros nomes, incluindo agentes, subprocuradores, juízes auxiliares, entre outros. Tudo amplamente documentado, tudo com evidências e coisa e tal, né? Então, esse pessoal aqui já vai estar arriscando a sorte indo para os Estados Unidos. Vão fazer isso? Não vão fazer isso? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer, né? A gente não sabe se vai ter a lista. Vamos ver se vai ter uma lista também, né? Agora aqui, ó, o Paulo Figueiredo está falando que essa medida é independente da questão da Lei Magnitsky, tá? A Lei Magnitsky também está rolando para trás. Mas é aquilo que eu falei para vocês, o mais provável é que eles vão fazendo devagarzinho, eles vão começar com isso daqui, e depois vai para a Lei Magnitsky, depois vai para a Lei Magnitsky dos familiares, e por aí vai, né? Ou seja, ainda tem uma longa jornada nessa punição a esse pessoal. O Trump ainda tem 3 anos de mandato ainda, dá para fazer muita coisa nesse meio tempo, e do jeito que está a política americana, existe uma grande chance do Partido Republicano continuar depois disso, mas mesmo que entre um democrata depois do Trump, lembra, liberdade de expressão é um valor muito considerado lá nos Estados Unidos, tá? Se o pessoal está achando que, ai não, o Trump sai daqui a 3 anos, o próximo governo democrata vai voltar atrás. Lembra que no governo Biden, a polícia americana já recusou a extradição do Alan dos Santos. Por quê? Porque a liberdade de expressão nos Estados Unidos é uma coisa muito séria. Isso daqui não é uma política do governo Trump, é uma política de Estado americana. E é uma política que faz todo sentido ser continuada depois disso. Então, o pessoal tem que ficar preocupado mesmo, né? E a gente vai ver que ficaram muito preocupados. Tá engraçadíssimo isso. Outro que compartilhou foi aqui o Jason Miller. Jason Miller é o cara do Getter, que estava aqui no Brasil em 2021, né, veio para CEPAC aqui no Brasil, e foi detido no aeroporto, interrogado pela Polícia Federal, a pedido do Alexandre de Moraes. Que história é essa? Que loucura é essa? Né? Uma coisa que mostra justamente o absurdo. Detenção de cidadãos americanos por questões de liberdade de expressão. Aquela nota da embaixada não está escrito ali Alexandre de Moraes? Pois é. Enfim, aqui ó, compartilhe isso com alguém que você acha que vai ter, que tem interesse em ler essa declaração dos Estados Unidos, né? Oi Alexandre, né? Lembra que o Alexandre é o arroba do Alexandre, é o Alexandre de Moraes, né? Não é mais, ele cancelou a conta dele, agora se você vier aqui parece que dá até erro aqui. Mas era a conta do Alexandre de Moraes, isso daqui, né? Agora, mais engraçado aqui, ó, teve essa coisa aqui do medo do pessoal. Agora, olha só que coisa engraçada. A esquerda já estava aqui comemorando. Olha só, sanções dos Estados Unidos contra Moraes empacam. O senhor Eduardo Guimarães está sabendo de tudo, cara. Sabe tudo. Ele lançou esse coisa aqui, ó, às 9h48 da manhã de hoje. Às 10h30, o Marco Rubio falou no tweet dele, o cara que não, porque empacou. Olha só como é que é justificado. Olha o desespero do pessoal da esquerda aqui, ó. Pesquisa exaustiva do blog da Cidadania sobre esse assunto em cerca de 54 páginas da internet no Brasil e no exterior, informações da própria empresa americana, mostram que não existe nada que confira credibilidade às alegações dos bolsonaristas de que, por exemplo, em 10 dias
Estados Unidos são seu namorado. O cara deu uma de Haddad, cara. O cara, meia hora antes de sair a coisa, o cara me mete essa. Nos sanções empacaram, não vai ter nada. Eu pesquisei em 54 sites e não achei nada. Não vai ter nada contra o Moraes. Empacou tudo. Eu falei que deu uma de Haddad, porque vocês sabem que o Haddad, 6 meses antes do colapso da União Soviética, o Haddad defendeu uma tese que dizia que a economia soviética estava funcionando, que era uma maravilha a economia, o sucesso da economia soviética sob o comunismo, uma coisa assim, eu não sei qual é o título da tese, mas era um negócio assim, 6 meses antes, ele publicou a tese. Cara, eu acho que deviam caçar o mestrado do Haddad por isso, cara, porque puta que pariu. 6 meses depois, a União Soviética colapsou com o Gorbachev. Ele defendeu a tese em 1990, em julho de 1990, em dezembro de 1990, ou foi 91, não lembro, colapsou a coisa toda, né? Ou seja, eu tive que revogar o mestrado do Haddad, porque putz grila, né? Então o cara, meia hora antes do Marco Rubio publicar, não. Além disso, há nos Estados Unidos setores potencialmente contrários às sanções. Jura, a gente tem gente lá que não quer sanções contra o Moraes, não. É o setor diplomático de relações exteriores, partes do Departamento de Estado. Embora Marco Rubio tenha dito que há uma grande possibilidade, né? Os setores mais moderados e pragmáticos estão cautelosos. Aqui, ó. Em nota do Departamento de Estado, em fevereiro de 2025, que criticou o bloqueio de redes sociais sem citar Moraes diretamente, sugere abordagem cuidadosa para evitar confrontos com o judiciário brasileiro e não sei o que lá. O pessoal tá desesperado, cara. Aqui, ó. Possíveis sanções contra Moraes e Goné nos erros têm base em dados repassados por Big Techs. Então não é o Eduardo Bolsonaro. Agora me explica isso. Aqui, ó. Se vierem sanções a Moraes, a STF pode subir o tom contra Bolsonaro. Ué, peraí, mas como vocês mesmos estão dizendo que é as Big Techs, e eu falo para vocês, tá? Assim, existe uma simpatia do Trump pelo Bolsonaro? O Trump gostaria de ajudar o Bolsonaro? Sim, ele gostaria. Mas ele não pode ajudar o Bolsonaro. Isso seria interferência. O que ele pode fazer, e isso ele tem base legal para fazer, é justamente proteger empresas americanas. As Big Techs são empresas americanas. O pessoal aqui no Brasil está todo mundo querendo foder as Big Techs. Não só o Alexandre de Moraes, como um monte de gente da imprensa, Rede Globo. Esse pessoal está todo mundo querendo foder as Big Techs aqui no Brasil. O Trump, como o presidente dos Estados Unidos, tem o direito de defender as Big Techs. Então, aqui, faz sentido isso daqui. Os dados repassados pelas Big Techs. O deputado trumpista aponta Alexandre de Moraes como autor de ordens ilegais contra plataformas digitais nos Estados Unidos e diz que tem, ou seja, toda essa decisão do Marco Rubio não vai ser assim por achismo, vai ter todo um embasamento lá, vai ter todo um dossiê sobre cada pessoa que vai estar sancionada nessa história, né? E eu tenho certeza que vai ser um embasamento bastante claro. Aí me diz o pessoal aqui, ó, se vierem sanções contra Moraes, a ST pode subir o tom contra Bolsonaro. Aí, olha só, os caras caem no absurdo. Porque, peraí, isso aqui então, o que vocês estão fazendo com o Bolsonaro então não é justiça, né? Confessaram, né? Que é um método político, porque que troço é esse? O que tem a ver uma coisa com a outra no final das contas, né? E, de novo, isso mostra também a importância do Marco Rubio já ter feito as sanções agora. Por quê? Porque eu não descarto nada que o Alexandre de Moraes queira prender o Bolsonaro quando tiver a oitiva dele com a Polícia Federal nessa questão da audiência do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, né? Você sabe, o Alexandre de Moraes começou uma investigação contra o Eduardo Bolsonaro, absolutamente sem nenhum motivo, e está querendo dizer que o Bolsonaro pai está financiando o filho. Então pode ser que eles prendam, eu não descarto essa hipótese não, acho que eles vão fazer isso, é uma possibilidade deles fazerem isso. Mas aí, qual que é a ideia deles? Era fazer isso primeiro, para depois dizer que a sanção ao Alexandre de Moraes foi uma retaliação a essa prisão do Bolsonaro. Porque, de novo, o Trump tem motivos para sancionar o Alexandre de Moraes pelas Big Techs. Com relação a Bolsonaro, ele gosta, ele fica satisfeito que isso vai acabar ajudando o Bolsonaro, mas ele não tem motivo legal para fazer isso, né? Ajudar um ex-presidente, não faz sentido isso, por mais que o Trump tenha uma simpatia pelo Bolsonaro. Então, essa é a situação. A briga é das Big Techs. Só que aqui o Alexandre de Moraes quer puxar a coisa pro lado do Bolsonaro. Quer dizer que é uma retaliação com o Bolsonaro e não sei o que lá, não sei o que lá. Porque ele sabe que no caso das Big Techs ele está totalmente errado. Ele não tem nenhuma justificativa para fazer o que está fazendo, né? E aqui ele está só se enrolando mais, só está mostrando para todo mundo, para o Brasil, para os brasileiros, para todos os brasileiros,
que essa medida, esse processo contra o Bolsonaro é totalmente político. Não tem nada de justiça nisso daqui, né? Aqui, ó, mais choradeira do pessoal da esquerda. Trump quer censurar o planeta para defender as big techs. Que mané censurar o planeta? Quem quer censurar é o Alexandre de Moraes. Censurar é quando você proíbe alguém de falar. Quando você deixa a pessoa falar, isso não é censura não, meu amigo. Censura é quando você proíbe as pessoas de falarem. Em momento algum, o Trump ou o governo americano está proibindo o Alexandre de Moraes de falar qualquer coisa. Fala aí, Xandão, fala mais, Xandão. Não tem proibição nenhuma, tá proibindo ele de censurar as pessoas, né? Aqui, ó, Eduardo Bolsonaro comemora. O Trump quer censurar o planeta. Eu vou te falar um negócio. Mas, de certa forma, eles estão no caminho certo aqui, o que eu falei para vocês. A grande preocupação do governo americano nem é a América Latina. A América Latina é um lixo. O valor, em termos de negócio aqui do Brasil, é ridículo para as big techs. O problema deles é a Europa. Tem gente na Europa querendo também alçar esse tipo de voo. E aí o que o Trump está fazendo é cortando as asinhas desse pessoal, mostrando, olha só como é que eu faço aqui com o idiota aqui do Brasil que fez essa coisa. Esse é o ponto real, né? E pode ter certeza que o recado foi bem entendido pelo pessoal da Europa, isso daqui. Aqui, ó, STF minimiza anúncio de sanções para que pare de... Não, são genéricos e superficiais, não quer dizer nada. Não, porque tem um monte de gente aqui, um monte de pessoas aqui, ó, autoridades estrangeiras que tomaram medidas flagrantes de censura contra empresas de tecnologia e cidadãos residentes nos Estados Unidos. Deixa eu ver quantas pessoas que tem. Olha só, não é só o Alexandre de Moraes mesmo não, tá? É o Alexandre de Moraes, tem o cara lá o cabelo lá da ditadura do Maduro, tem o cara da ditadura da Nicarágua, tem um monte de ditador de merda na América Latina que vai se encaixar nesse negócio aqui. Eu tenho certeza que se sair a lista, quando sair a lista, vai sair essa turma toda. Vai estar o Moraes junto com o pessoal do Maduro, vai estar com o pessoal do Ortega, vai estar na companhia correta. Companhia dos ditadores comunistas tupiniquins. É isso aí mesmo, é o lugar onde o Alexandre de Moraes pertence, né? Aqui, ó, ala do STF acende alerta para sanções de Moraes, mas ainda aposta em moderados do governo Trump. Esse pessoal não está entendendo o que está acontecendo, meu amigo. Os moderados é o que estão pedindo isso daqui. O pessoal radical tá querendo muito mais do que isso. O pessoal radical quer a lei Magnitsky. Mas estão dizendo, não, vamos primeiro cortar o visto do cara, depois a gente bota Magnitsky. Os moderados é quem estão fazendo